Olá, a paz do Senhor Jesus, mensagem para você, dando continuidade com a série As 4 Coisas Mais Pequenas na Terra, Provérbios, capítulo 30. Agur observou que os gafanhotos não tinham rei, ou seja, não possuíam uma liderança, mas eles montavam estratégias e a executavam. Agur viu a iniciativa deles, viu a saber o que eles sabiam que deveriam fazer e não esperavam ninguém que ordenasse. Eles executavam. Os gafanhotos não tinham rei, contudo marchavam em bandos. O gafanhoto é tido como inseto saltador e alimenta-se exclusivamente de vegetais. Se pousar sobre uma plantação, uma nuvem de gafanhoto, tudo é devastado em poucas horas. Lembra da 8ª praga em Êxodo, capítulo 10? O gafanhoto é tão devastador que em Joel capítulo 1, ele é comparado com o juízo de Deus sobre o povo. Os gafanhotos devastam sem possuir um líder que os governe e fazem tudo isso, por incrível que pareça, juntos, unidos, sem que se esbarrem ou se percam pelo caminho. Precisamos refletir. Nós andaríamos juntos se não tivéssemos um líder sobre nós, igreja? Respeitaríamos o espaço do outro e companheirismo em amor? Ajudaríamos o nosso irmão, mesmo que ninguém nos dissesse? Quando o irmão não pudesse mais prosseguir na jornada, você o ajudaria ou chamaria o seu líder? A Bíblia diz que nós devemos nos amar, nos perdoar, nos suportar, nos ajudar, nos considerar menor do que o irmão. Devemos ter o mesmo pensamento, sermos unidos de alma e devemos ter também um mesmo sentimento. E devemos realmente ser unidos como uma família fraterna em Cristo. A unidade no corpo de Cristo é o que a Igreja do Senhor Jesus precisa manter viva e precisa viver vias de fato, a unidade, uma unidade verdadeira. O interessante, amados, é que os gafanhotos não se esbarravam. Eles se ajudam no que for preciso para seguirem num só propósito. Ajudar-se para irem juntos pelo mesmo caminho. Eles têm um propósito e todos buscam pelo mesmo propósito. E qual é esse propósito? De buscar o alimento para eles. E eles fazem isso unidos, unânimes. Existem pessoas que não conseguem se unir, de compartilhar o que têm ou de se abrir para não sofrer decepções. Contudo, nós não podemos viver como uma ilha, solitária, isolada. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, porque não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E se alguém prevalecer contra os dois, lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Todos nós, igrejas, precisamos de amor, precisamos do apoio da família, dos amigos e irmãos na fé. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 42. Esse é o exemplo da primeira igreja, a igreja primitiva. Eles compreenderam que juntos eles eram mais fortes. Divididos, eles perdiam as forças.
e ficaram mais vulneráveis aos ataques dos inimigos. Assim, nós também, igreja, precisamos uns dos outros. Nós fizemos partes do mesmo corpo, e no corpo de Cristo não há divisão. A união no corpo de Cristo, ela é essencial. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados, a plena comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vós anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vós escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos, que Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. O grande segredo, amados irmãos em Cristo e amadas irmãs em Cristo Jesus, da igreja primitiva, do triunfo da igreja primitiva, foi a união. Porque Deus habita na união. Não pode existir desunião no corpo de Cristo. Na igreja do Senhor, todos têm que falar a mesma língua. Tem que ter unidade de espírito. Não adianta a mão querer fazer algo e o pé querer fazer outra coisa. Não adianta, amados. Tem que estar na mesma unidade. As ordens não podem ser trocadas. Um não pode querer passar por cima do outro, da autoridade do outro. Existem hierarquias e elas devem ser respeitadas. Existem instituições, pessoas que estão à frente do trabalho, à frente do ministério, que foi Deus que delegou a eles a autoridade. Porque você pode ter certeza de uma coisa, meu amado e minha amada. Não há nenhuma ordenança instituída, seja eclesiásticas, seja governantes, que não esteja no poder, se não for da permissão de Deus. E assim, principalmente, naquilo que se refere às coisas espirituais. Na casa do Senhor, não há um líder na frente do ministério que não tenha sido da permissão de Deus. Então nós temos que trabalhar unidos com os nossos líderes. Temos que ter a submissão. Esse é o verdadeiro segredo, a unidade do corpo de Cristo. Quando eu e você, quando a igreja do Senhor perceber a bênção instituída na união, a igreja não estará mais fraca. A igreja irá se levantar. A igreja irá trabalhar. A igreja irá progredir. A igreja irá em triunfo e glória. Por quê? Porque o povo compreendeu que a unidade dos irmãos, todos professando a mesma fé, tendo o mesmo pensamento, o mesmo foco, o mesmo objetivo. A igreja do Senhor Jesus, ela cresce. E qual é o objetivo que a igreja do Senhor Jesus, amada igreja, tem? É a fama? É os aplausos? É o dinheiro? É a recompensa? Nada dessas coisas tem a ver com o reino de Deus.
O que tem a ver com o reino de Deus, o triunfo para o reino de Deus, é almas sendo saqueadas do inferno, porque a palavra do Senhor já nos diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Vamos refletir. Uma pergunta nesse dia para mim e para ti. Nós já estamos em novembro de 2017. Você já ganhou uma alma para Jesus este ano? Esse é o propósito da igreja. Ganhar almas para Cristo. E não querer glória, méritos, aplausos. Ou estar em competição. Quem é melhor? Sendo que aquele que quiser ser o primeiro, sirva os outros. Oh, aleluia! Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Jesus disse que se todos, sem exceção nenhuma, que nós todos devemos viver em união. João, vamos para as Sagradas Escrituras. João, capítulo 17. Aleluia, glória a Deus, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Oh, aleluia, igreja! Nós precisamos ser um como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, em verdade, em amor, em sinceridade. Se uma parte do corpo sofre, não tem como o corpo não sentir, seja uma unha encravada. O corpo sente. Oh, Deus Pai, nos ensina, Deus Pai, a viver essa unidade verdadeira na comunidade cristã. Se a comunidade cristã entender e compreender que as bênçãos de Deus são condicionadas à união, quando nós estamos unânimes, quando nós vivemos em união, a bênção na unidade, amada Igreja do Senhor, em Salmos, capítulo 133, aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é maravilhoso. Em Atos, vamos ler a palavra de Deus. Confira nas Sagradas Escrituras, amados. Não fique só naquilo que eu estou dizendo. Atos, capítulo 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas que o entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa, ele disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou logo, seus pés artérios se firmaram. E saltando ele, pôs em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. O que nós vemos aqui? Que quando a Igreja do Senhor Jesus viver unânimes, porque enquanto Pedro e João tinham ido ao templo, o que aconteceu? A igreja
estava reunida em oração. Então, a unidade, a oração na igreja, ela provoca milagres. Milagres, curas, libertações acontecem quando o corpo de Cristo está unânime, unido em oração, num só propósito, numa só concordância. E infelizmente, amada Igreja do Senhor, nós sabemos que a palavra nos adverte que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. É compromisso meu, é compromisso teu. Não permitir que o amor de Cristo esfrie no nosso coração. Não deis lugar ao maligno. Não dei lugar aos maus pensamentos. Não dei lugar ao desânimo. Não dei lugar às fofocas. Não dei lugar ao esfriamento espiritual. Não olhe para o próximo com um olhar de crítica, só procurando a crítica, só procurando os defeitos. Todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós pecamos. Por isso que nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, e é Ele que é fiel, é Ele que é justo, é Ele que é verdadeiro, e é Ele que pode perdoar os nossos pecados, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos focar, amada igreja, para a cruz, e ir avante, ir em frente. Nós da Igreja do Senhor não podemos permitir esse esfriamento do amor sobre nós. A igreja não é o templo formado de 4 paredes. A igreja é eu e você. Se eu e você somos a igreja, então nós não podemos deixar o nosso amor se esfriar. Devemos aquecer a chama do amor, a chama do Espírito Santo dentro de nós. Aleluia! A vida da igreja é adequada a uma vida na unidade, no amor, na fé, no companheirismo, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, vivam a unidade do corpo de Cristo. E se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio. Deus abençoe a todos. Graça e paz.